acontecendo tanta coisa boa que eu pensei, será que sou eu? O que mais que vai ter, né? Aí o Ferreira falou, acho que é você mesmo. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém? Sejam bem-vindos a mais um Vox Day. Um lugar onde a gente é aberto para ouvir a voz de Deus e para reproduzi-la. Amém? Você podia colocar a mão no seu coração mais uma vez? Senhor, eu quero te louvar por esses amados irmãos e irmãs. O Senhor já tem feito tanta coisa nesses dias. O Senhor já tem derramado tanto, falado tanto. Percebemos aqui a profundidade do seu amor em Cristo Jesus. Nos deleitamos aqui com a ação do Espírito Santo, curando, libertando, transformando. Senhor, é fantástico estar nesse lugar, porque é o lugar da tua glória, é o lugar da tua morada, é o lugar da tua presença. Aqui tem alegria verdadeira, aqui tem paz, aqui nós sonhamos, aqui a esperança encontra, Senhor, ó Deus, um caminho para se fundamentar e nos conduzir à sua vontade. Seja bem-vindo, continua se expressando como o Senhor tem se expressado em cada ato desse culto que é para o Senhor. Continua, Senhor, fazendo a boa obra que o Senhor completou, levando-a a um ponto onde nós podemos continuar desfrutando de toda a tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém. Você podia estender a sua mão e fazer uma oração por mim? Pode fazer aí do seu jeito, vou te dar aí alguns segundos. Pode orar que eu preciso da sua oração, como todos nós precisamos para ministrar a palavra de Deus. Aleluia. Obrigado, irmãos. Obrigado por toda oração que vocês já têm feito por todos nós, os pastores, na sua casa, nas células, nas reuniões de oração, por essa oração agora. Agradecemos aos intercessores e isso tem sido maravilhoso. Amém? Eu quero te lembrar alguns detalhes aqui, só quero que você ouça e você pode refletir nisso, porque às vezes tem alguns momentos que nós esquecemos do mais importante. E eu quero te falar aqui coisas muito importantes. Eu quero falar algum dos nomes de Jesus. Enquanto eu falar, veja se esse nome está atuando na sua vida. Tá bom? Então vamos lá. E ele será chamado advogado, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ressurreição e vida eterna, pastor e bispo das almas, justo juiz, Senhor dos senhores, homem de dores, cabeça da igreja, mestre, testemunha fiel e verdadeira, rocha eterna, sumo sacerdote, a porta das ovelhas, água viva, pão da vida, rosa de Saron, alfa, ômega, videira verdadeira, Messias, mestre, santo, mediador entre Deus e os homens, amado, o tronco e a raiz de Davi, o carpinteiro das almas humanas. Carpinteiro está fazendo aí o que precisa? Está usando o formão às vezes, tirando algumas lascas, dói? Mas na hora que ele terminar o trabalho, você fala, não, foi demais. O cara sabe o que está fazendo. Deixa o carpinteiro agir. Bom pastor, luz do mundo, a imagem exata do Deus invisível, o verbo, a palavra encarnada, a pedra angular, o fundamento de todas as coisas, servo, o autor e consumador
da nossa fé. O Todo-Poderoso, Pai eterno, leão da tribo de Judá, Ele diz: eu sou o que sou Rei dos reis, sou príncipe da paz, eu sou o noivo e vou me casar com a minha noiva, a minha igreja. Está com um casamento marcado com você, está apaixonado, está se vestindo, as suas roupas brilham mais do que o sol. Ah, como Ele te espera. Aleluia, o noivo. Filho unigênito, primogênito da criação, maravilhoso conselheiro, Emanuel, Deus conosco, Filho do homem, aurora da manhã, o Amém. A âncora da alma, o porto seguro, o profeta, o redentor, a brilhante estrela da manhã. Para finalizar, fica de pé e vamos dar uma salva de palmas. O caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Feche os seus olhos. Deixa o bom pastor agir. Deixa a âncora segurar a sua alma. Tenha esperança, porque Ele vai te levar no desejado porto. Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra, Ele é o bom pastor, Ele é o bispo das nossas almas, Ele é o intercessor eterno, Ele está aqui, Ele te ama, Ele é o noivo apaixonado, que está te ornamentando, te limpando, Ele quer pôr uma aliança no teu dedo, Ele quer te levar para o altar. Aleluia! Fala para a pessoa do lado: você é bem-aventurado, você é muito feliz, porque Jesus te ama. Fala: abençoado, abençoada. Aleluia! Deixa Deus agir, deixa o nome agir. Pode se assentar. Graças a Deus, graças a Deus. Muito bem, irmãos, quanta coisa maravilhosa. Quantas coisas fantásticas. Fiz questão de estar aqui em todos os momentos e eu só ganhei com isso. Amém? E nós tivemos aqui, tantos encontros com Deus. O Vox Day são vários encontros com Deus, vários encontros na oração, no louvor, na comunhão, na palavra. Aquele primeiro dia de louvor ali com a Isadora Pompeu, como eu fui surpreendido, como eu fui ministrado, como eu fui desafiado. Puxa vida, que graça de Deus, maravilhoso. Ali a ministração depois, com o ministério Isaac, quanto poder de Deus, quanta cura, quanta libertação. Ali com a banda vertical, a ministração da paternidade de Deus. Ali com o ministério Morada, pastor Bruno. Puxa vida, como nós somos desafiados a ser espontâneos, abrir o nosso coração, adorar a Deus com toda a liberdade, nesse momento de louvor, de alegria, de quebra realmente de barreiras com Shalom Praise, maravilhoso. Aqui aconteceu muito batismo no Espírito Santo, amém? Amém? Essa visão de jovens cheios de fogo, o Espírito Santo está agindo, muita cura, muita libertação, muita cura interior. Os momentos que nós tivemos de oração aqui foi fantástico, como Deus estava falando claramente com muitos jovens, qual era a barreira que os impedia. Isso é muito bom quando você vai orar com alguém e fala assim: está acontecendo isso comigo, eu estou sentindo uma barreira nessa área, eu estou com um problema nessa área, e é tremendo a gente orar no nome do Senhor Jesus, e ver Deus tirar aquela barreira, e os jovens se levantarem cheios de fé, de esperança, sabendo que foram tomados com o poder de Deus, para vencer suas dificuldades, sabendo que Deus tomou as suas ansiedades, tomou os seus problemas. Esses dias são encontros de alívio, foi maravilhoso, tem sido maravilhoso. Quero comentar rapidamente com vocês aqui, um pouquinho de cada mensagem. A primeira mensagem na sexta-feira à noite, com o Flavinho Marques, lá da Savassi de BH, da Lagoinha. Ele ministrou demais a respeito de 3 pessoas reagindo ao Evangelho. 3 respostas quando o Evangelho
é pregado. Ele falou sobre Paulo em uma missão em Atenas. Ele falou que Paulo se indignou por ver a idolatria. E ele perguntou: você tem se indignado com alguma coisa? Há uma indignação em relação à realidade espiritual da sua vida, sua casa, sua cidade, sua nação? Você está revoltado com esse marxismo cultural que tem se levantado contra a família? Que tem se levantado contra a família, segundo Gênesis? Você tem aberto seus olhos para perceber essa doutrinação marxista nos meios de educação, pelo MEC, pelas faculdades? Os esquerdopatas estão se levantando e doutrinando as pessoas e dizendo: não há moral, não importa valores, os valores têm que cair, não importa se a sociedade é uma sociedade de incesto, não importa se o pai dorme com a filha com o pai, não importa se na família é papai e papai, mamãe e mamãe. Você está indignado? Você está percebendo que tem um inconsciente coletivo tentando nos doutrinar, dizendo que não há moral, não há absolutos, não há certo e errado, tudo é relativo, tudo pode, depende do ponto de vista. Há uma indignação no seu coração? Há uma indignação? Você está percebendo que esse marxismo cultural não está se levantando só contra a realidade religiosa? Quando Marx se levanta e ele diz: a religião é o ópio do povo, ele não estava falando de um sistema religioso, místico, sem identidade. Não, para Marx é o cristianismo que cega as pessoas. Ele falou: eu vou tirar Deus do trono. Um dos grandes marxistas que começaram a influenciar jovens em 1950, escrevendo um livro sobre a proposta, a agenda marxista, de derrubar os valores da sociedade, a noção de bem e mal, certo e errado, os valores da família e o cristianismo. Ele diz: eu quero dar um tributo ao primeiro e grande radical do universo e da história. Eu quero dar um tributo a Lúcifer, o primeiro radical. Você está indignado com isso? Você está entendendo os processos de doutrinação marxista que estão tirando o sentido da fé? Um marxismo que tem se levantado contra a fé, criado leis que só valem contra os evangélicos. Você pode ensinar sobre tranca-rua, pomba-gira, iemanjá, caveira nas escolas, mas não fale de Jesus. Qualquer outra religiosidade, qualquer outro ensino de divindades, qualquer outro ensino de rituais religiosos pode, mas Evangelho, Jesus Cristo, Bíblia não pode. São leis que só valem contra os evangélicos. Você está indignado? Não está não. O que está acontecendo aqui? Vocês estão aqui? Se vocês não estão, eu vou indignar vocês. As leis só valem contra o evangelho, só vale contra os evangélicos. Abre os seus olhos. Você pode falar tudo o que você quiser, mas não fale de Jesus. Não fale para as pessoas ler a Bíblia. Não fale que você é hétero, que você é quadrado. Paulo se indignou, ele se levantou. Pastor Flavinho falou: a hora que ele viu aquilo, ele se indignou, ele se levantou e ele tomou a sua missão. O que ele fez? Ele começou a entrar nas sinagogas e falar do Evangelho, falar de Jesus, apresentar Jesus como o único Salvador, combater a idolatria. Não sossegou, falou: quer saber? Eu vou para as praças. E começou a pregar em praça, em praça. Aí o YouTube, o Instagram de Atenas começou, tem um maluco aí falando de Jesus e a ressurreição. Ninguém falava de outra coisa, a não ser da mensagem de Paulo. A missão funcionou. Ele começou a contaminar a ideologia, a filosofia de Zenão, a filosofia dos epicureus, aqueles que viviam baseados no prazer, aqueles que eram panteístas, que para eles tudo é Deus. Deus é tudo, Deus está misturado e tudo junto. Ele começou a combater isso. Ele falou: só um Deus, só um Salvador. Ele é Senhor dos céus e da terra. Ele que cura, Ele que liberta. Ele é o grande juiz. Haverá uma prestação de contas. Os mortos vão ressuscitar. Pegou geral. Aí o negócio espalhou. Levaram ele para a academia.
para o centro filosófico de Atenas. E ali ele começou a bater de frente. E aí, pastor Flavinho Marques falou o seguinte: Paulo pregou, anunciou Jesus, anunciou o autor da vida, revelou quem era aquele que eles cultuavam sem saber. Ele falou: eu vou falar daquele que é o altar ao Deus desconhecido, eu vou mostrar para vocês quem é esse cara. A hora que ele apresentou Jesus Cristo como autor da vida, aquele que mantém, sustenta todas as coisas, como o grande bambambam da história, e ele falou, e ele ressuscitou e vai ressuscitar todo mundo. Todo mundo. Ninguém vai ficar sem ressurreição. O problema é o que vai acontecer depois da ressurreição. Para onde que vão? Mas o que aconteceu? 3 pessoas se manifestaram. Primeiro grupo zombou, escarneceu, desmereceu. Parece que o marxismo já estava lá. Isso é balela, isso é mentira, isso é fantasia. Riram, abusaram. Mas tem um segundo grupo. O segundo grupo já foi interessante. Ele falou, é interessante, mas hoje não. Hoje nós não queremos ouvir sobre isso. Depois a gente marca. São aqueles que adiam o interesse pela fé. Eles adiam o poder de ouvir a voz de Deus. São os procrastinadores. Hoje não, depois a gente ouve, depois a gente conversa, vamos marcar para outro dia, fica em paz aí, hoje não. Mas o terceiro grupo é o grupo hoje sim, e agora, se agregaram a Paulo, algumas mulheres, algumas pessoas, arriscaram tudo, arriscaram a posição, arriscaram seu histórico de conhecimento, abriram mão da sua filosofia e aceitaram o Evangelho de Jesus. E aí aquela sociedade começou a ser contaminada. Hoje, diga hoje. Pastor Flavinho falou, é hoje. Eu ouvi o Evangelho, eu entendi a fé. É agora, é hora de assumir o Evangelho. Eu vou entrar na fé. Paulo, eu estou com você. Eu assumo a indignação. Vamos detonar os ídolos. Vamos abrir a nossa boca. Chega da lei da mordaça. Vocês estão aí? Eu posso começar a pregar calmamente. Falar um pouquinho para vocês como é importante ficar indignado. A gente ficar firme na fé. E quem sabe, né? Quando Jesus voltar, a gente vai. Vocês querem que eu pregue assim para você? Não estou convencido. Olha, amados. Muito importante essa mensagem, diga, é hoje, é agora, não é amanhã não, é hoje, hoje é o dia de assumir, é agora, fala Deus, eu assumo a minha missão, eu estou indignado contra a mentira, contra a idolatria, contra a incredulidade, eu vou anunciar o Evangelho, fala Senhor, eu assumo a minha missão, então assume a sua missão. Abre a sua boca, fala do Evangelho. Segundo dia, tão interessante porque ele começou a falar sobre tentação. Mas quando ele falou sobre tentação, ele falou sobre ouvir a voz de Deus. O que faz diferença é ouvir a voz de Deus, é reagir à voz de Deus, é se mover na palavra de Deus, é não ficar preso na tentação. Eu não posso me submeter à tentação. A tentação não pode governar as cadeias de pensamento, não pode reinar nos meus pensamentos. Quem vai reinar nos meus pensamentos é a palavra de Deus, é a voz de Deus. É isso que importa. Eu não vou me mover pela tentação. Deixou muito claro essas coisas. Ele deixou claro que o importante é a voz que diz: eis o meu filho amado em quem eu tenho todo prazer. Você é filho amado, você que se entregou, o Espírito veio sobre você. Não tampe os seus ouvidos, você é o queridinho do papai. É claro que quando ele precisa, ele, ó, no queridinho do papai. Vem cá, queridinho do papai. Mas você é. Ele te ama, Ele te inspira, Ele te ilumina, Ele fala com você. Se você parar tudo e o priorizar, se você tirar tempo com Deus, se você for para o quarto secreto, a voz de Deus vai falar, ela vai te mover e você vai vencer a tentação. Palavra maravilhosa.
Pastor Flavinho falou, Adão caiu no Éden. Adão caiu no contexto da perfeição, no lugar das delícias. E trouxe um grande ônus, um grande dano sobre mim e você. Jesus pega esse ônus, ele pega esse dano, ele é cheio do Espírito e ele vai para o deserto. E ele é tentado nas mesmas coisas. Agora ele não tem mais todas as árvores do jardim para comer. Não tem árvore, não tem nada para comer. Jesus vai para o deserto com todo o dano da natureza humana. E ele vai para o deserto para ser tentado por Satanás. Mas preste atenção. Primeiro são 39 dias com o Pai. Não é 40 dias com Satanás. É 39 dias com o Pai. Ele é levado para o lugar secreto, e ele fica a sós com Deus e feras. Mas Satanás aparece no último dia, e eu vou te falar, 39 dias na presença de Jesus, pode aparecer o capeta, Satanás e toda a trindade do inferno. Você vai detonar. Você vai detonar. Quanto mais tempo com Deus, mais você vai detonar. É 39 dias sem comer, sem beber, treinando, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. 39 dias, unção, Deus falando com ele. Ele estava todo detonado no 34º dia, mas ele estava cheio do Espírito. Nada escapava ao seu discernimento. Todas as vezes que Satanás falou alguma coisa, ele detonou o capeta. Satanás ficou incorporado e não adiantou. Endemoniou. Falou, não tem jeito. 39 dias com Deus. Ele sofre o ônus de Adão. Adão cai no jardim, mas Jesus vence no deserto. Jesus vence no secreto. Ele vence sozinho, sem alimento, sem nada, sem nenhuma segurança, a não ser da presença de Deus. O deserto é o lugar da nossa vitória. Não importa a tentação. Quando eu falo do deserto, a decisão de estar a sós com Deus, se alimentar. Ali, o pastor Flavinho falou da importância de não ser incoerente, não viver de aparência, não ser superficial, não ser falso, mas ser íntimo, sincero. Ouça a voz, leia a palavra, adore, saia do lugar secreto transformado. O mais importante é obedecer a Deus. Quanto mais eu ouço a Deus, mais eu tenho nojo do pecado. Quanto mais eu ouço a Deus, mais eu tenho nojo do pecado. Deixou bem claro para todos nós, o pecado não é bom, o pecado é terrível, ainda que ele produza prazeres temporários. Bom é Deus. Fala para a pessoa do lado, não se engane, Deus é que é bom. Fala, o pecado é um nojo. Isso, aleluia. Ele chegou a dizer algo forte para nós. Você teme a perseguição? Você tem medo de ser rejeitado pelo Evangelho? Você acha que você está no céu? Você acha que o céu é aqui? Acorda. Aqui tem perseguição. Aqui tem tribulação. O Evangelho pode levar você a ser rejeitado. Quem sabe um dia vai te dar um privilégio de morrer por Jesus. Aqui tem aflições, mas Deus está conosco. Ele garante a presença dEle. Então, ele falou, seja íntimo de Jesus, tire as máscaras. Socorra a sua geração, dê testemunho. E ele falou algo muito importante, não importa o contexto, eu não estou nem aí com o contexto, o que vale é a voz de Deus, é obedecer, a voz de Deus é uma revelação para a minha vida, eu não estou nem aí com o contexto. Não importa o território, se é da Pombagira, se é do Tranca-Rua, se é da Maria Mulambo, se é do Preto Velho. Não importa se é da imoralidade, se é da avareza, se é do roubo, se é da violência, se é da incredulidade. O importante é a voz de Deus. Não importa o ambiente, não importa o território. Jesus é Senhor. Ele é o Todo-Poderoso em todos os lugares. Ele está com você.
Você queria estar aqui, né? Se você vê o pastor Flavinho pregar, você fala: Silvio, dá licença. Tamanha unção, um jovem enfrentando realidades tão fortes. Mas ele falou: nós não podemos ficar sem fome, sem sede de Deus. Será que o mundo nos saciou? Ao ponto de não querermos orar, ler a palavra, não queremos ver no culto, não queremos comunhão com os irmãos, estamos saciados. Mas se a fome e a sede de Deus estiver em nós, vamos entrar na sua presença, viver uma verdadeira espiritualidade, e nós vamos ganhar a nossa geração, vamos ganhar os nossos pais, vamos ganhar os nossos amigos, nós vamos tirá-los do inferno, e o Senhor Jesus vai ser glorificado. São essas duas mensagens que foram dadas por Ele. Depois nós tivemos a mensagem ali do irmão do ministério Isaac, um rapaz que nos falou o quanto Deus nos ama, o quanto Deus entregou o melhor para nós. Chegou a dizer: Deus entregou o seu unigênito, mas por causa de nós, o ressuscitou como primogênito. Antes era o único tipo, mas depois Ele ressuscita ele como o mais velho, só o primeiro, e os outros poderão ser a sua imagem, a sua semelhança. Ele falou o quanto podemos ser a imagem exata de Deus, o quanto o amor de Deus é transformador, o quanto essa unção está disponível para nós. Ele falou da importância de nos tornarmos pessoas que amamos com amor ágape, não com eros, não com erotizado, não com passional, mas o amor ágape, o amor incondicional, o amor sacrificial, é incondicional, não depende do outro, é porque Deus me amou, eu posso amar. Chegou a dizer que a obra de Deus é tão grande em nós, que a Bíblia diz que somos feitura dele, somos o seu poema, não somos o seu rascunho, não somos o seu rabisco, somos o poema de Deus. Somos a carta escrita de Deus, lida, que pode ser lida pelas pessoas. Deixou tão claro a importância de amar com amor incondicional, e nos deu aqui uma missão. Ele falou: volte para casa, volte para a sua cidade, e seja um restaurador de pontes. Perdoe, se reconcilie com a sua família. Se reconcilie com aquela pessoa que você está com relacionamento quebrado. Chega de orfandade. Chega de ser a vítima. Você é filho. Deus te amou, Ele te acolheu. Você não é qualquer um. Não dá mais para falar ai, 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 ui, 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 eu não tenho pai. Você tem pai, você tem Deus. Ele está agindo na sua vida poderosamente. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Essa é a mensagem do ministério Isaac, deixando claro para nós que precisamos ser coerentes com a nossa fé, precisamos estar ligados com Deus. Eu queria que você falasse para a pessoa do lado: chega de achar que você é órfão, não aceite esse sentimento. Fala: chega de orfandade. Fala: eu tenho pai. Aleluia, você está muito bem acompanhado. Muito bem, e aí no sábado à noite, antes da pregação excelente do pastor Gilson, nós tivemos aqui o louvor, a ministração do louvor, uma ministração maravilhosa de Deus, mas nós tivemos um teatro que mexeu com todos nós. Eu fiquei engasgado, porque eu achei que o teatro estava meio lento, eu achei assim: o que vai acontecer, mas de repente, eu estava engasgado, eu estava chorando, eu falei: Jesus, o que é isso? O teatro mostrou uma família, um pai, uma mãe, 3 filhos, uma família que a mãe acabou abandonando a igreja. Ela disse: eu vou viver minha fé em casa, eu vou servir a Deus do meu jeito, eu ia na igreja, mas não vou mais. Um pai indiferente, que o máximo que fazia é pôr o pão na mesa, mas era rude, era duro, não se comunicava, porque as obras da carne cortam a comunicação. Uma filha usando drogas, outra que não saía das baladas, não saía das redes sociais. Uma família estranha, mas tinha um garoto novo convertido,
Tinha um garoto novo convertido. Mas o problema é que o teatro mostrou que cada uma dessas pessoas estava sendo atacada por demônios. Cada um desses espíritos malignos atormentando do seu jeito, seduzindo do seu jeito, amarrando, trancando a possibilidade de uma vida de paz, de alegria, de fé em Deus. E aqueles demônios reinando, porque aquele jovem novo convertido, infelizmente estava caído no pecado da pornografia. Ele não conseguia testemunhar, ele não conseguia orar, ele não conseguia jejuar, ele não conseguia falar nada a respeito de Jesus com o pai e com a mãe. Foi impactante. Eu falei, meu Deus, como o pecado limita, como o pecado corta a comunicação do reino dos céus. Mas aqueles demônios fazendo arruaça, dançando, parecia que o carnaval estava acontecendo aqui ontem. Se você tivesse aqui ontem, você falou, tem carnaval lá no palco, lá. Os demônios tudo jogando, fazendo festa, né? Sambando, samba aqui, samba lá. Eu falei, meu Deus do céu, soltaram o carnaval no Vox Day, a bicharada está solta. Irmãos, foi esquisito. Quem estava aqui ontem? Abaixa a mão. Quem ficou engasgado igual eu? Gente, eu fiquei engasgado. Mas aí aconteceu algo revolucionário. Este ato vai ser passado depois para todos nós. Aquele garoto gritou com o pai, gritou com a mãe, numa confusão na mesa. Porque às vezes as brigas começam na mesa, na hora da refeição, que devia ser um lugar de se aliançar, de organizar as coisas, de dar palavras de ânimo, dizer estamos juntos. A família estava rachada na mesa, ninguém comia em paz. Ele se levantou, gritou com o pai, gritou com a irmã, perdeu a cabeça, saiu. Mas ele saiu e a ficha caiu e ele começou a orar. Ele começou a orar e falou, Deus, me livra da pornografia, me livra desse pecado, eu não dou conta mais. E aí ele caiu de joelhos e começa a pedir perdão para Deus. Ele começa a invocar a Deus no quarto secreto. Ele começa a fazer uma batalha que ele não entendia. E aí tinha irmãos aqui fazendo papel de vários demônios. E aconteceu uma coisa linda, um monte de anjos começou a subir aqui no palco. De verdade. Anjos encarnados, muito doido. Eu até conheço eles. Entendeu? Eu dei uns tapas nas costas de um, falei, nossa, foi demais. Olhei para o cara e falei, eu nem sabia que ele era o anjo. Eu vi anjos aqui, mas é interessante como o teatro tem um poder de desvendar o mundo espiritual. Parece que abriu uma cortina. Eu falei, olha só, é assim que acontece. Ele ajoelhado nesse rumo aqui, os anjos chegaram. Blindaram ele, cobriram ele. E nós vimos claramente que tinha uma pessoa aqui que era o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. E aquele jovem se levanta quebrantado, ele se levanta com a lucidez, ele chega na mesa, ele fala, pai, me perdoa. Mãe. Chega em cada uma das irmãs e fala, foi mal, me perdoa, cometi erros. E aí a família travou, né? O pai falou, eu perdoo. Eu perdoo. Todo mundo foi ofertando perdão para aquele moço arrependido. Ele volta para a mesa. E aí a cena para. E nós começamos uma batalha muito pegada aqui. Anjos de cá, irmãos representando anjos. E irmãos representando demônios aqui. Irmãos, e o negócio foi pegado. Foi jiu-jitsu, mata-leão. Entendeu? Rapaz, foi demais. Saiu uma capoeira gospel aqui. Chave de braço. E, irmãos, foi lindo. E quem venceu? Quem venceu? Fala, se Deus é por nós. De novo, com força. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fala para o lado aí. Quem? Quem, Sandra? Quem? Não tem. Não tem. Nem o marxismo cultural. Amados, houve aquela batalha, os anjos venceram, e aquela família deu um golpe final na cabeça de Satanás. Porque aquele jovem fala, olha para o lado assim, fala, foi um jovem. Um jovem, depois de pedir perdão, reconhecer os erros dele na mesa, falou assim, pai, podemos fazer uma oração?
O pai dele basicamente falou duas coisas na mesa: eu te perdoo, e falou, pode. E essa família terminou na mesa, fazendo o que é mais importante. Preste atenção, pai, mãe e filho. Se você conseguir isso, fazer o que é mais importante fazer numa mesa: dar as mãos e orar. E chamar o pão nosso de cada dia para a mesa. Chamar o bom pastor. Chamar o pão da vida para se assentar na mesa. Porque quando ele está na mesa conosco, a gente se levanta e ele vai com a gente também. Que o Senhor resgate as nossas famílias. Que o Senhor nos dê uma visão da batalha espiritual. Que dobrar os joelhos nos faça ganhar a consciência. Vai fazer diferença. Porque em Atos, no capítulo 16, Paulo dá uma palavra para um homem que era um carrasco, um algoz. Um homem que feriu Paulo, que feriu Silas, bateu, prendeu. Mas quando a ficha caiu, ele falou: o que devo fazer para ser salvo? E aí você pode ouvir essa palavra hoje. Atos 16, 31. Põe a mão no coração. Recebe essa palavra. É a palavra do apóstolo. Não é minha. É a palavra de um homem que foi ao terceiro céu. Que morreu. Decapitado. Que foi retalhado por causa do evangelho. Ele diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Levanta a mão, fala uma pessoa, pode ganhar a sua casa. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Começa com você. Você é a chave. Você é o princípio. É por você. É através de você. Eu e a minha casa poderemos ser salvos. Se eu parasse agora, nós poderíamos ir embora. Mas olha, foi só o teatro. Foi só o teatro. Depois também de muita ministração de louvor, de unção, pastor Gilson entra e ele começa a falar sobre a importância de batalhar pela fé. Lutar pela fé. Se eu for lutar por alguma coisa, eu vou lutar pela fé. Eu não vou lutar contra a igreja. Eu não vou lutar pela imoralidade. Eu não vou lutar pela avareza. Eu não vou lutar pela violência. Eu vou lutar pela fé. Fala para a pessoa do lado: sem fé não dá. É a minha luta. Se eu for sofrer pela minha fé, se eu for sofrer, é pela noiva do Cordeiro, é pelo Cordeiro. Se eu for ter que lutar por alguma coisa, é pela fé, é pelo Evangelho. Batalha pela sua fé. Deixou tão clara a mensagem de Deus. Às vezes estamos batalhando pelo dinheiro, estamos batalhando pelo casamento, pelas férias, pelo carro novo, pela casa nova, legítimo, luta mesmo, mas não abandone a sua fé. Nós tivemos muitos jovens aqui, que chegaram aqui miseráveis, viviam fumando maconha, e o pior, maconha estragada ainda. Detonados, foram ganhos por Jesus, foram restaurados. Quando a gente encontrou segurança, apresentamos moças de Deus para ele poder orar, ver se era a vontade de Deus. Casou, começou a ganhar dinheiro, começou a esquecer da igreja, começou a apontar defeitos na noiva, começou a desprezar o cabeça da igreja, o noivo. Porque quando você fala mal da noiva, você está mexendo com o marido, o futuro marido dela. Hoje ele é noivo e ele é cheio de poder e autoridade. Não toque na menina dos olhos do Senhor. Ela é a garota do Senhor. Ele vai casar com ela. E se você mexer com ela, você vai tomar na cabeça. Pessoas que saíram da igreja, vivem falando mal da igreja. São difamadores do corpo. São caluniadores da fé. Não lutam mais pela fé. Batalhe pela sua fé. Entre no quarto secreto.
Seja íntimo, tenha atitude radical, seja radical, mas não como o Lúcifer, que é o radical de Marx, aquele satanista, não como aqueles marxistas que dizem, a nossa referência é o grande rebelde. Lúcifer não, Lúcifer não. Lúcifer não é o nosso modelo. Não seremos radicais como ele, porque ele é o radical contra a fé, ele é o radical contra a santidade, ele é o radical contra a igreja, ele é o radical contra a família, ele é o criador das leis que detonam qualquer princípio moral, ele é o pai dos assassinos das crianças no útero, ele é que vota a favor do aborto. É o Lúcifer, é o radical marxista. É o assassino de crianças. É o assassino de crianças. Ele falou, não imite Caim. Não mate seus irmãos. Não imite Balaão, aquele que se vende e se levanta contra o povo de Deus. Não imite Coré, aquele que se levanta contra pastor, líder, profeta, aquele que se levanta contra a doutrina da igreja, que se acha mais sábio do que a igreja, acha que é o grande mestre, é capaz de condenar colegiados teológicos e apostólicos e dizer, eu que estou com a verdade. Deus fala comigo também, você tem que me ouvir, Moisés. Ele se acha acima de Moisés. Já tinha um chamado, já tinha uma missão. Era um levita, cuidava do sacerdócio, cuidava da adoração. Moisés falou, Deus já não te deu o sacerdócio, Deus já não te colocou num papel de tamanha importância, agora você quer tomar o lugar profético? Não! Fique no seu lugar. Deus te chamou para um lugar, não tente tomar o lugar dos outros, porque o rebelde, ele quer derrubar o princípio de autoridade, porque o que está no coração do rebelde é controle, é manipulação. Todo rebelde tem um projeto de poder. Ainda bem que vocês oraram por mim, posso continuar? Não vamos imitar essas pessoas. Ele falou, ore após ore, ore após ore em línguas, tire seu tempo a sós com Deus, todo dia. Outra coisa, saia do seu quarto, ganhe uma visão de socorrer quem está na dúvida, veja seus amigos que estão no inferno, seja servo, deixa o Espírito de Deus agir em você. Deixa o Espírito Santo falar com você onde você está pecando. E se você perceber, eu estou pecando contra o Espírito Santo, se ele te convencer, confesse. Deus vai te guiar a toda a verdade. Ele deixou muito claro na comunhão da oração, o Espírito Santo fala, Jesus é glorificado, Deus me revela o sobrenatural, Deus vai me levar a honrar o Pai. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Diga Vox Dei. É muito pegado. Fala, é muito pegado. Fala, gente, é muito pegado. Fala, é muita unção. Porque uns são e outros não. Mas vocês são. Quem está na unção é. Fala para o irmão do lado. Quem está na unção é. Irmãos, pastor Bruno do Morada falou várias coisas tremendas. Uma delas é a seguinte: há uma grande diferença quando Jesus fala assim para mim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Deus fala mesmo. E é tremendo ouvir isso, não é? Não é tremendo eu saber que eu posso ir, posso dobrar os joelhos, Ele tem alívio para mim, Ele não me deixa ser tentado além das circunstâncias, Ele cuida de mim. Ai, o vinde a mim é apaixonante, é tremendo, é muito gostoso saber. É o vinde a mim no quarto secreto, é o vinde a mim no discipulado. Quando você vai no discipulador, fala: me ajuda, ora por mim, pisei na bola. É bom demais. É bom demais ter alguém para confessar o meu pecado e receber oração. Receber aqui o que Deus falou: perdoados estão seus pecados, vai, não peques mais, continua. Tremendo. Mas Ele falou: é muito diferente
de quando Jesus fala: agora vinde após mim. Não é vinde a mim, vou te curar, te libertar. Agora eu tenho uma missão. Eu vou chegar em um lugar, eu vou chegar na cruz. E se você é o meu discípulo, aceite a sua cruz também. Todo dia, negue-se a si mesmo e siga-me. Ele falou que nós vamos chegar a um nível de maturidade quando ouvirmos, muito além do vinde a mim, do receba alívio, receba perdão, receba cura, eu vou expulsar os seus demônios. Agora me segue. Segue, assume a sua cruz, aceita que você vai sofrer, aceita que o evangelho exige renúncias, mas eu vou te usar, eu vou fazer uma obra na sua vida, em você. Marcos 16, 24, ele fala sobre discipulado. Pastor Bruno falou que é muito importante ser como criança. É muito importante ter fome e sede do Pai, esperar o Pai, deixar o fogo do Espírito Santo queimar, deixar esse fogo queimar. Ele falou algo assim: é muito importante ser como criança que gosta de brincar de esconde-esconde, esperando o papai te achar. Ele falou, o desejo de se esconder, de estar no lugar secreto, está no nosso DNA. Está correndo aqui. Nós só precisamos acreditar nisso. Nós vamos separar tempo a sós com Deus. Deus vai nos achar. Deus vai nos achar. E ele falou, olha, deixa essa sensação te tomar. Deixa Deus te achar. Ele falou sobre a importância de quando ouvirmos a voz de Deus, uma informação espiritual, nós passarmos ela para frente, transmitirmos para as pessoas. Quando informamos a voz de Deus, quando levamos a informação do céu, ela vira revelação na vida dos outros. E quando essa revelação é praticada, ela vira cultura, ela vira hábito, ela fica entranhada no seu inconsciente coletivo. Tudo que você faz é startado por ela, pela revelação de Deus. E isso é verdade. Ele falou sobre a importância de entendermos o que aconteceu com Adão, Eva e a serpente. Ele falou das consequências sobre essas três pessoas, mostrando que a serpente é Satanás. Ele falou, sobre a serpente vem um juízo, você vai comer o pó da terra. Só que serpentes não comem o pó da terra. Ele falou, o pó da terra está falando sobre a essência da humanidade. O pó da terra são as brechas e os pecados humanos. E a serpente está se alimentando dos pecados humanos, das brechas, e a serpente cresceu, engordou, ela se alimentou tanto com o pecado da humanidade, que em Apocalipse não é mais uma serpente, virou um dragão, cresceu e agora tem asa, ela está nos ares. Ele falou, eu e você precisamos parar de alimentar a serpente. Não podemos alimentar a serpente, não podemos dar o pó. O pó fala das brechas, das lacunas. E aí ele fala sobre Balaão, ele volta em Balaão. Ele falou, Balaão foi pago, se vendeu para amaldiçoar o povo de Deus. Mas ele falou, o que Deus abençoou eu não posso amaldiçoar. Mas ele procurou o rei Moabita e falou assim, eu vou te contar como é que você detona com eles. Arruma as meninas mais bonitas de Moabe. Arruma aí as meninas top. As meninas que têm aquele corpinho, arruma, embeleza as meninas e joga elas no arraial dos israelitas. Joga elas. Eu não posso amaldiçoar, mas se eles começarem a se prostituir, o pau vai comer, independente de mim. Faz isso que vai dar certo. Balaão sabia como alimentar a serpente. Ele sabia sobre o poder da prostituição. E essa prostituição aconteceu, os homens começaram a cair, a prostituição veio pragas, o povo começou a morrer, Deus começou a liberar pragas, porque a prostituição ficou desenfreada, o povo perdeu o controle, estava virando a casa da mãe Joana. Aí Deus começou a lançar pragas, começou a morrer gente. Quero que você fale um jovem. Fala um jovem. Fala de novo, um jovem. Ele falou que Moisés deu um discurso de juízo, ameaçou 3 milhões de pessoas, falou, se vocês não parar, vai morrer todo mundo.
o fogo vai pegar em todo mundo. Mas um jovem, fala de novo, um jovem. O nome dele é Finéias. E pode falar, o nome dele é Finéias. Esse jovem, ele entendeu a mensagem de Deus, ele falou assim, vai morrer 3 milhões de pessoas. Vai morrer 3 milhões de pessoas, a serpente está solta. Está todo mundo alimentando a serpente, vai morrer 3 milhões de pessoas. Enquanto ele ouvia o discurso, um zelo tomou a vida dele, e 2 jovens, Ziri e Cosbe, um judeu israelita e uma moabita. Ele pegou na mãozinha dela, eles passavam em frente à tenda de Moisés e dos anciãos, todo mundo chorando, pedindo perdão. Eles passaram dançando, falou assim, não estamos nem aí, nós vamos transar mesmo, vai pegar geral agora. Passou na frente da tenda de Moisés chorando, os anciões chorando, falando, não estou nem aí, não estou nem aí. E Finéias viu aquela cena, eles desfilando, e a Bíblia diz que um zelo do Senhor tomou o coração de Finéias. E algo muito louco aconteceu. A Bíblia diz que Finéias pegou uma lança, entrou dentro da tenda, e quando eles estavam um em cima do outro, dentro de um coito insano, ele os atravessou pela genitália. Matou os 2. Terrível, né? Deus não mandou ele fazer isso. Ele fez. Ele olhou para isso e falou assim, eles vão matar 3 milhões de pessoas. Se esse veneno não for contido, isso aqui não vai parar nunca mais. Algo tem que acontecer, a nação tem que ser salva. Ele mata aquele rapaz, aquela moça, e Deus entra na tenda dos anciões e falou, Moisés, eu não vou matar mais ninguém. O veneno foi tirado. Falou, Deus, eu falei para todo mundo, eu repreendi todo mundo. Ele falou assim, não, foi por causa de um jovem. Fala de novo, um jovem. Um jovem que tem zelo. Um jovem que odiou o pecado. Um jovem que percebeu, eu posso salvar essa nação se eu tiver zelo pelo Senhor. Não é para matarmos ninguém. Isso está falando de um evangelho de santidade. Isso está falando de uma lança profética, uma lança que condena o pecado, que não aceita os princípios da imoralidade, que sabe o que é certo e o que é errado, que sabe o que é santo e o que é profano. Ele salvou uma nação. E ele continua ministrando, falando da adoração profunda, falando de uma adoração que não é superficial. Ele falou que Deus, Ele aceita adoração como um incenso, Ele não aceita adoração como sons musicais, é incenso. E eu fiquei muito feliz, porque quando eu canto, eu acho que eu espanto o Espírito Santo. Agora eu percebo que é incenso. Aí agora eu quero até tentar fazer parte da equipe do louvor, mas ele já veio cortando, falando, não, mas para você cantar aqui em cima não pode ser de qualquer jeito. Mas isso foi muito interessante, ele falou de um incenso com 3 elementos. Um incenso que era feito só para Deus, só para consagração. Ninguém podia ter esse incenso, era só para Deus. Ele tinha que ter a essência de uma árvore chamada estoraque. Essa essência não pode ser exprimida. A árvore, ela tem que liberar a essência naturalmente. Os sacerdotes tinham que ficar lá esperando. Ele falou, a primeira adoração profunda é espontânea, ela é natural, ela flui da pessoa, ela é apresentada para Deus. O segundo elemento é a ônica, é o molusco do mar. Isso fala da profundidade, tinha que ir lá no fundo do mar pegar o molusco e tirar a sua essência, falando da profundidade da adoração. E o terceiro elemento desse incenso que fala da adoração é o galgo, é um arbusto do deserto. Ele tinha que ser procurado, achado com dificuldade, e quando achado, ele tinha que ser esmagado, ele tinha que ser triturado, falando de um coração quebrantado. De um coração que teme a Deus. Tem que ser esmagado. Tem que ser sincero, tem que ser com tudo. E ele terminou dizendo, precisamos voltar ao primeiro amor. Às primeiras obras. Ele falou algo como o primeiro amor, se aquela experiência com Jesus que me faz sorrir o tempo todo. O primeiro amor que traz a inclusão. O primeiro amor que olha para os outros e sabe que Deus pode sará-lo, curá-lo e perdoá-lo.
Aquele sorriso que mostra assim que tudo é possível. Segunda coisa que fala do primeiro amor, um coração consagrado. Um coração que não fica procurando posições, um coração que quer agradar, que serve, que se sacrifica. Isso é muito importante. E a terceira coisa de um coração que voltou ao primeiro amor, ele falou, lágrima nos olhos. Um coração que sempre que está na presença de Deus se derrama, sabe o quanto é pequeno e se humilha. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, que Deus nos faça profundos, que tenhamos essa adoração profunda, que tenhamos o zelo de Finéias, que saibamos que a sua consagração pode salvar milhares, pode salvar milhões. Um jovem salvou a nação, um jovem tirou o veneno de milhões, por causa do seu zelo, por causa da sua consagração. Mas pastor, o que fazer agora? O que fazer agora? Eu fiquei pensando, o que eu vou pregar para eles? Não sou doido. Eu vou ser esperto, eu vou repetir a pregação. Claro, isso aqui talvez seja 20% que eles falaram. Tem coisa que eles falaram que só você ouviu. Eu não consigo reproduzir, porque é a voz de Deus para você. Não é verdade? Eu ouvi coisas tremendas. Tem algumas coisas que são só para mim. Isso aqui são coisas gerais. Mas eu quero falar sobre o que fazer. Primeira coisa, Tiago 1, 22 a 25. Não precisa pôr. A Bíblia fala que eu não posso ser só ouvinte da palavra. Eu tenho que ser operoso praticante. Agora você vai voltar para casa, você vai voltar para a sua cidade, para o seu trabalho, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para a sua mulher, sua noiva, sua namorada. Você vai voltar para algum lugar, vai voltar para a escola, vai ter que encarar a academia. Eu não estou falando de musculação, não. A faculdade. E vai ter que encarar a academia. Mulheres quase nuas, suadas, fazendo barulho, e você não tendo para onde olhar. Você vai voltar para a sua igreja, você vai voltar para a sua célula, você vai voltar para o seu bairro, você vai ter que ficar do lado dos vizinhos, você vai voltar e você tem que decidir, vai ficar apenas como informação ou vai ser voz de Deus vivida e transmitida para virar revelação e cultura? É para virar cultura ou não? É para virar modo de vida? É para virar estilo de vida? Então decida-se, você é operoso praticante. Você é operoso praticante. Vou pôr em prática, vou ter meu tempo a sós com Deus, vou ler a palavra, vou aproveitar as oportunidades, vou sentar na mesa, vou olhar para o meu pai e falar perdão. Vou olhar nos olhos da minha mãe, eu vou falar com os meus irmãos. Eu vou orar mais pelos meus vizinhos. Você vai voltar para o seu contexto social, mas eu quero te lembrar, não estou nem aí com o contexto. Não importa a voz de Deus. Seja operoso praticante, guarde a palavra, ore a palavra, pense sobre ela. Você vai voltar turbinado, você vai voltar quebrantado, sensível. Você ganhou visão e percepção de muitas coisas. Muitos de vocês nunca mais serão os mesmos. Vocês já fizeram escolhas. Não volte atrás. Não volte atrás. Faça como Eliseu. Hora que ele recebeu a capa, Elias não falou nada. Ele pegou o carro de boi, queimou e falou assim: agora eu vou me despedir do meu pai e da minha mãe. Queimou o carro de boi, queimou os bois e nunca mais olhou para trás. Não volte atrás. É daqui para frente. Dá um cutucão, fala, é daqui para frente. Fala, queima o carro de boi, irmão. Faça lenha. Queima os bois. Prossiga. Aleluia. Fala, é daqui para frente. Em nome de Jesus. Você está saindo daqui restaurado.
encorajado, munido de recursos. Você está saindo daqui curado, liberto. Eu vi jovens libertos, livres. Você está saindo daqui blindado. Tem um nível de lucidez sobrenatural. Você está cheio da palavra de Deus. A unção está pegando geral. Na hora que você dobrar o joelho, você vai sentir a anjaiada tomando posição. E aquela dança muito doida. Você está saindo daqui com a visão da vontade de Deus. Em nome de Jesus, tem recursos do céu, tem prioridades. Então olha para a pessoa do lado e diga: irmão, seja o sal da terra. Tempere o seu contexto. Jogue sal em tudo que é estéril. Isso, você tem que assumir o seu papel. Sou sal da terra. Diga: sou sal da terra. Eu vou temperar tudo aquilo que é estéril. Diga: não pode ter oferta nenhuma sem sal. Nenhum dos seus atos. A Bíblia diz: nenhuma oferta pode ser feita sem sal. Não faça nada sem essa paixão pelo Evangelho. Outra coisa, a Bíblia diz que você é a luz do mundo. Fala para a pessoa do lado aí. É para brilhar, irmão. Você é a luz do mundo. Ali em Mateus 5 fala: você não pode pegar a lâmpada e colocar debaixo da cama. Não pode. Você tem que pegar ela e colocar na viga mais alta, porque ela vai iluminar todo mundo. Deixa a unção sair. Transfira a fé. Fale. Mude seu comportamento, a sua luz vai dissipar as trevas. Os capetas que atacaram a sua casa, a sua família, vão ficar pirados. Eles vão tentar chamar outros, eles vão incorporar, mas não vai adiantar. A luz prevalece sobre as trevas. A luz prevalece sobre as trevas. Deixe a sua luz brilhar. Não esconda, não fuja, não fuja, não se cale. Não deixe de mudar de atitudes. Seja operoso praticante. Faça por onde. Seja radical. Confronte a mesmice. Saia do seu conformismo. Deus te ungiu. Há uma capa de unção sobre vocês. Nenhum de nós sabia o que Deus ia fazer aqui nesses dias. Eu estou surpreendido. Eu estou surpreendido. Eu orei, eu jejuei, mas foi muito mais. Tem algo novo acontecendo. Isso é maravilhoso. Eu quero que você fale para a pessoa do lado: irmão, a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta, Alessandra. Qual a sua obra? Falar: pastor, não tem, mas eu estou planejando. Você tem que planejar uma obra. Você tem que sair daqui com alguma visão. Pense qual será a sua obra. Pastor, a minha próxima obra é me casar. Essa é a obra do céu na minha vida agora. Então se case. É sua obra? Ajunte dinheiro, se santifique, se case. E depois, qual a sua obra? O que você vai fazer depois que você casar? Casamento é um fim em si mesmo? Não se engane. Se você casar e você não continuar fazendo obras, seu casamento vai continuar, mas a sua fé vai acabar. Tem uma visão pós-casamento. Pastor, minha obra é ficar noivo. Fique noivo. Pastor, a minha obra é parar de pecar, porque eu e minha namorada estamos nos pegando. Estamos indo para o motel, estamos ficando, o negócio está pegando. Então deixa eu te falar. Ou você pare com essa pegação, ou acabe o seu relacionamento hoje. Conversem vocês dois. Se um de vocês dizer: não vou parar, eu quero continuar te pegando, eu te amo, você vai ser minha mulher mesmo, saia dessa confusão. Não seja Cosby. Não seja Ziri, não seja o casal que vai trazer a serpente para dentro da igreja. É para você ajudar a igreja e não atrapalhar a igreja.
Pastor Bruno falou que Zire e Cosbe significa falsa adoração. Zire, o judeu, significa minha música, minha adoração. Mas Cosbe significa minha mentira. Era um adorador e uma mentirosa. Podia ser uma adoradora e um mentiroso. Nós temos que descobrir isso antes de casar. Que Deus te dê tal discernimento. E para nós também, para te ajudar. Porque se eu perceber, eu vou te falar: sai fora, menina. Sai fora, garoto. Chuta que é laço. Chuta que é macumba. É coisa mandada. É coisa feita. Falo mesmo. Falo mesmo. A minha chance é falar antes. Se eu perceber, eu vou falar. Você não pode ter uma adoração falsa, conforme a Escritura e a mensagem do pastor Bruno hoje. Eu não posso ser Cosbe, eu não posso ser Zire, eu não posso ser o alimentador da imoralidade na igreja. Tome uma decisão. Pastor, a minha obra é ser líder de célula. Eu já sou um líder em treinamento. Assuma a sua obra. Seja o melhor líder de célula. Evangelize, ganhe jovens, ganhe adolescentes, se multiplique. Fé sem obras é morta. Assuma a sua obra. Pastor, eu vou entrar na intercessão. Pastor, eu sou músico, eu vou cantar aqui na igreja. Se não der, eu canto na célula. Se não der, eu vou cantar na praça. Mas vou falar, sou guarda, eu não sou vagabundo. Mas eu vou cantar na praça. Canta na praça. Qual a sua obra? A fé, fala de novo, a fé sem obras é morta. Não, eu vou abrir uma célula no meu trabalho, essa vai ser a minha obra. Eu vou abrir uma célula na faculdade, eu vou fazer igual muitos garotos aqui de Uberlândia. Eu vou uma vez por mês pregar para dependente químico, vou fazer lanche, vou entregar a Bíblia, vou expulsar demônio, vou discipular, vou levá-los para casa de recuperação. Eu quero ganhar miseráveis. Essa é a sua obra? Assuma a sua obra. Não, eu quero ajudar crianças. Tem crianças pobres perto da minha casa. Eu vou pagar um curso de formação para uma criança. Eu vou ajudar uma criança a estudar. Eu vou ser o padrinho dela. Eu vou pregar para ela. Vai ser meu discípulo. Quando os pais perceberem, ele vai estar parecendo comigo. Ele vai estar formando e vai ser um servo de Deus na igreja. Qual a sua obra? Não, eu vou ser político, eu vou ser vereador, eu vou me levantar contra esse sistema corrupto. Seja um político de verdade, pelo amor de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da glória de Deus, em nome do Shekinah, em nome do Espírito Santo. Precisamos de políticos de Deus. Não aceite a doutrinação marxista na sua escola. A maioria deles são esquerdopatas, estão impondo um sistema anticristo, antideus. Não se engane. Às vezes você está perguntando: Silvio, é possível ser marxista e cristão? Eu te respondo: é possível ser cristão e ateu? Qual a sua obra? Qual a sua obra? É tempo de ter obras, é tempo de fazer obras de amor. Pastor, hoje a minha obra é a obra da carne. É aquela obra lá de Gálatas, pastor. Então saia das obras da carne. Entre nas obras de Deus. Quero te falar rapidamente. Todos os milagres de Jesus, com exceção ou outra, muito pouco, todos os milagres de Jesus foi em prol da família. Escuta o que eu estou te falando. Foi para socorrer um pai e uma mãe. Foi para socorrer um filho. Foi para ressuscitar o filho de uma viúva. A maioria deles receberam milagres. E quando receberam milagres, eles voltaram para sua família. O lugar mais importante que você vai voltar depois do Vox Day é para sua casa. Alguns vão voltar hoje à noite, estão em Uberlândia. Eu vou ficar mais 2 dias aqui. Mas tem que acontecer algo na sua família. Algo na sua casa. Ali em Mateus 17, nós temos
Pedro, Tiago e João com Jesus no monte. E Moisés e Elias desceram e aconteceu aquele grande milagre. Eles queriam fazer 3 tendas e falar assim: Senhor, vamos viver aqui para sempre. Vamos permanecer aqui no Vox Day. Vamos fazer louvor todo dia, vamos trazer o Morada de novo. Vamos trazer a Isadora, trazer o Fernandinho. Vamos. A gente não quer descer do monte, nós estamos vendo a glória de Deus. Num dado momento a glória foi embora, as luzes apagaram, o Velho Testamento sumiu, o ministério profético sumiu, só ficou Jesus barbudo, com os olhos fundos, cujo nome é Homem de Dores. Aí uma última voz falou: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Jesus falou para eles: vamos descer do monte. As multidões estão cansadas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Acabou o brilho das luzes, a glória das revelações do Velho Testamento, a voz de Moisés, a voz de Elias acabou. Agora é o homem de dores falando: a gente tem que descer. Lá embaixo está cheio de gente endemoniada. Lá embaixo nós vamos encontrar um homem chamado Lázaro, um homem importante. Ele é o chefe da sinagoga, mas ele vai chegar perto de mim, cair de joelhos, e ele vai chorar, prostrado, dizendo: a minha filha está morrendo, vem aqui em casa. E eu quero que vocês vão comigo, preste atenção. E você sabe exatamente o que aconteceu? Isso é muito interessante, porque quem viu o brilho de Jesus, ouviu a voz do Pai dizendo: esse é meu filho amado, é para ouvir ele, é a voz de Deus, não importa o contexto, é a voz vira revelação, a voz vira estilo de vida, ela vira cultura. Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Em Marcos 5, aquele pai chega e dobra o joelho e fala: vem comigo que a minha filha está morrendo. Jesus vai com ele. No caminho Jesus cura a mulher, chega alguém e falou assim: ó, sua filhinha morreu. Presta atenção, sua filhinha morreu. Não incomode mais Jesus, deixa Jesus em paz. Jesus olhou para ele e falou: crê somente. Jesus é um encorajador. Jesus é um motivador máximo. Ele é o maior encorajador que existe. Eu quero que você fale para a pessoa do lado, fala: Jesus crê. A fonte e a base do encorajamento é só uma, é fé. Jesus falou assim para ele: crê somente. Você me chamou para ir na sua casa, não importa se está viva, se está morta, creia, eu estou indo na sua casa. Vamos. Teve percalços no caminho. Mais gente falou: morreu. Chegou lá, todo mundo chorando: morreu. Sabe aquela pessoa que é da cultura da morte? Ela tem prazer na má notícia: perdeu, se lascou, se deu mal, acabou. Para quê? Vai pedir para Deus? Nem Deus vai fazer nada. Não crê. Falou: crê. O pessoal chorando: morreu. Jesus falou: morreu coisa nenhuma. Eles riram. Jesus falou assim: vocês sabem a cultura da morte, eu sei a cultura da vida. Não morreu. E aí preste atenção, guarda isso que eu vou te falar. Quem estava lá no Monte da Transfiguração com Jesus? Quem estava no Monte da Transfiguração com Jesus? Pedro, Tiago e João. Preste atenção. Ele entrou lá, falou assim: eu quero aqui dentro o pai, a mãe, e eu quero Pedro, Tiago e João. Quem estava no Vox Day, eu quero aqui dentro comigo. Quem ouviu a minha voz no Vox Day, eu quero aqui comigo. Pode bater palma. Quem ouviu a voz de Deus, eu quero aqui dentro. Eu quero comigo quem crê na vida. Eu quero comigo quem acredita na ressurreição. Eu quero comigo quem tem coragem de enfrentar o que se perdeu. Eu quero comigo quem ouviu a minha voz. Não importa o contexto. Pedro, Tiago e João. Deixa eu te falar.
Talvez a sua missão é visitar Lázaros. Quem são os Lázaros? Lázaro é o pai que está perdendo a filha de 12 anos para o lesbianismo. O Lázaro é o pai que está perdendo o filho de 15 anos para o homossexualismo. Está perdendo para as drogas. Está perdendo para os abusos sexuais. Está perdendo para as redes sociais. O pai está perdido, ele está invocando Jesus. Ele já não tem mais força, o filho já não ouve mais, a filha não ouve mais, e ele precisa do Evangelho. Mas não basta só Pedro, não basta só Tiago, não basta só João. Deus pode te levar a uma obra onde você e mais jovens, vocês vão invadir lares, e vocês vão levar uma palavra, e vocês vão dizer: nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, e Ele é aquele que pode transformar todas as coisas. Quem sabe você vai ser um restaurador de filhos. Quem sabe você vai conseguir entrar no lares, salvar adolescentes. Qual será a sua obra? Qual será a sua obra? Um restaurador de famílias de Lázaros? Ou talvez você é uma pessoa que vai encontrar endemoniados de Gadara. Mas pastor, endemoniado de Gadara é só para gente grande. Nem para gente grande. Endemoniado de Gadara é uma experiência difícil de explicar. Mas o que acontece com o endemoniado de Gadara? Tinha de 4 a 6 mil demônios nele, nós já sabemos. Esses demônios entraram em 2.000 porcos, detonou. Mas esse jovem, ele vivia uma experiência terrível. Um jovem que tinha de 4 a 6 mil demônios. É muita coisa. Jesus expulsa aqueles demônios chamados de legião. Quero que você repita, legião. Nome feio, né? O que aconteceu com essa legião? Jesus expulsou ela. E a Bíblia diz que aquele moço que se cortava, vivia nos sepulcros, quebrava correntes, vivia gritando, ninguém o aprisionava. A Bíblia diz que Jesus libertou ele, ali em Marcos 5, de 1 a 15, versículo 18 a 20, a Bíblia fala o seguinte: e ele estava sentado de frente de Jesus, em juízo perfeito. Fala, juízo perfeito. Diga, lucidez. Isso, lucidez. A hora que a ficha dele caiu, que ele estava em juízo perfeito, Jesus libertou ele, o pessoal mandou Jesus embora, ele ficou assustado, ele falou assim: Jesus, eu quero ir contigo. Ele falou: você não vai comigo, você vai sem mim. Agora você vai levar o seu testemunho. Guarda essa história. Você vai levar o seu testemunho. Ele vivia nos cemitérios. Ele foi para uma região chamada Decápolis, 10 cidades. A região de Decápolis, preste atenção, era a região de cemitérios. Por regra, Jesus não podia pisar nessa região, porque ele era sacerdote. Sacerdote não podia tocar em morto. Um moço que estava preso, encarcerado numa vida gótica, em um exibicionismo, um moço que invocava demônios, nada segurava ele foi liberto, e Jesus falou para ele: agora eu quero que você vá libertar os outros endemoniados de Gadara, porque quem tinha legião pode expulsar quem tem legião. Eu vou repetir, quem tinha legião pode libertar quem tem legião. Vou repetir de novo, quem tinha uma legião de demônios, pode expulsar uma legião de demônios. Quantos demônios você tinha? Opa, peraí, eu nunca fiquei endemoniado. Você acha? Eu achava. Mas eu vi que Satanás me tomava direto. Não tinha domínio, não tinha o Espírito Santo. Fui estraçalhado em vários momentos da minha vida. E eu fico pensando, quantos demônios eu tinha? Não quero falar de uma incorporação absoluta, ao ponto de uma entidade me tomar e eu... Já vi gente comer vidro, tem cabimento mastigar vidro? O capeta do inferno, hein? Vai ser diabo assim, não sei aonde. Até os outros demônios devem ter medo de um bicho desse que mastiga vidro. Então veja só, quantos demônios eu tinha? Quantos demônios você tinha? O que eu quero dizer com isso? Eu quero que Deus te ajude. Nós falamos muito, os pastores falam muito sobre discernimento.
quais eram as maldições, as pragas e as manipulações demoníacas na sua vida. Por exemplo, quantos demônios são necessários para prender um homem na pornografia? Quantos demônios são necessários para levar um homem e a mulher a adultério? Quantos demônios são necessários para levar um jovem, uma moça e um moço começar a mentir? Enganar pais, passar para trás. Quantos demônios são necessários para levar uma pessoa a ficar presa no cigarro, no crack, na cocaína, na droga? Quantos demônios são necessários para uma pessoa viver de fachada? Quantos demônios são necessários para aprisionar o homem na avareza? Quantos demônios são necessários para aprisionar o homem na incredulidade? Eu e você não sabemos. Mas pode ser que eu e você carregávamos uma legião. Uma legião. Quantos demônios você acha que estão te segurando no seu pecado hoje? Eu queria que todos nós, e eu vou fazer isso também. Se eu cair aqui, os pastores vêm correndo aqui, tá? Queria que você pusesse a mão na cabeça comigo. Eu não posso ser dominado pela legião de demônios, eu não posso. Eu não posso deixar nenhum demônio na minha vida, nem 100, nem 200. Pastor Everton em Anápolis expulsou 1.200 demônios de uma bruxa. Alguns anos atrás eu expulsei mais de 370 demônios de uma auxiliadora do Nelson Teixeira, que era médium de radiação, que atuava aqui quando ele incorporava o Hansen. Quantos demônios pode fazer um homem ficar mentindo para a esposa? Quantos demônios pode fazer um homem ficar preso? Será que é uma legião na minha vida? Eu preciso ganhar lucidez. Eu preciso voltar a um juízo perfeito. Senão não posso ser enviado. Senão vou voltar para minha casa e vou voltar para a pornografia. Eu vou voltar para a mentira. Eu vou voltar para o adultério. Eu vou voltar para o roubo. Eu não posso voltar com a legião. Você está entendendo? Você mora em Decápolis. Está cheio de gadareno lá. A região onde você mora é a região do cemitério. Eu quero que você diga: eu não pertenço à legião. Eu pertenço a Jesus. Fala: eu rejeito a legião da imoralidade, da pornografia, da idolatria, da avareza, da mentira, do roubo. Todos os demônios, vocês não podem ficar mais. Eu sou de Jesus. Eu vou voltar para minha casa, para minha cidade. Eu vou enfrentar as legiões, porque as legiões que haviam em mim não podem ficar mais. Eu sou de Jesus. Eu invoco o Espírito Santo. Eu não vou alimentar a serpente. Toda legião, sai agora, em nome de Jesus. Sai agora, todos os demônios, em nome de Jesus. Tira a mão da cabeça. Isso, respira. Respira, nenhum demônio. Nem 10, nem 20, nem 1.000, nem 2.000, nem 6.000. Nós não vamos aceitar nenhum mais. Olha, deixa eu te falar uma coisa. A maioria das pessoas não estão endemoniadas, elas estão endemonizadas. As suas cadeias de pensamento são de murmuração, são de incredulidade. Quando elas abrem a boca, parece que tem uma legião de incredulidade. Não aceite mais. Chega de ser dominado pelas legiões. Eu preciso voltar para minha casa, para minha cidade e contar o que Deus fez por mim. E de novo, sentar na mesa, olhar para os meus irmãos, para o meu pai, para minha esposa, para o meu marido e falar: me perdoa. A mesa vai ser diferente. A mesa vai ser diferente. Comer com a família vai ser diferente. Eu e você, nós estamos aqui recebendo uma unção para poder voltar para casa, para vencer as legiões.
conte o que Deus fez por ti. Em nome de Jesus, quero te falar mais de 2 detalhes, e aí eu estou caminhando para o final. Amados, agora eu quero falar de crente desviado. Nós temos crentes desviados que abandonaram essa parte do corpo de Cristo, abandonaram. Eles saíram. Alguns deles fogem de nós, alguns deles falam mal da igreja. Alguns desviados são difamadores da noiva. Eles estão encrencados com o noivo, com a cabeça da igreja. Eles estão prestes a sofrer um grave juízo. Vai acontecer, eles não serão poupados. É a única maneira de Deus tentar salvá-los. São inimigos da igreja e do corpo. Continuam falando mal da igreja. Tem desviados que saíram da igreja, não sabem por quê. Nós, como igreja, podemos ter falhado com eles, podemos ter errado com eles, não fomos atrás. Pode ser que essa seja a minha obra e a sua obra, resgatadores de irmãos desviados. Talvez seja a obra da fé, ou a obra que mostra a minha fé, eu vou atrás. Nós podemos ter pessoas que estão prestes a se desviar, mas o que eu quero mexer com desvio aqui? Eu quero te mostrar uma ótica de desvio que está ligada aqui com o filho pródigo. Olha aqui para mim. Está ligado com o filho pródigo. O que é o caso do filho pródigo? Principalmente ali em Lucas 15. O filho pródigo tem casa, ele tem família, ele tem pai, ele tem irmão, ele tem alimento, ele tem célula, ele tem líder, ele já foi abençoado, já foi ungido e ele abandona a igreja. Ele achou algumas falhas na igreja, algumas falhas nos pastores, nos líderes, largou ela e foi embora. O que acontece com os desviados? Deus vai atrás deles. Se eu não for, Deus vai. Se eu não for, eu perco a oportunidade de Deus me usar. Eu estou falando sobre isso porque a obra de alguns de nós aqui será uma obra de resgate de desviados. Alguns de vocês vão voltar para a sua Decápolis e você vai ganhar desviados. Provavelmente na sua cabeça já está fluindo o potencial de encontro com algumas pessoas. Onde você está dizendo, eu vou lutar por essa pessoa, porque ele foi filho, ele teve uma experiência, ele foi abençoado, ele foi marcado, agora ele pegou a herança e foi embora. O que por regra acontece com o desviado? Em algum momento a bênção para. Em algum momento o dinheiro do desviado acaba. Em algum momento o desviado perde os amigos. Em algum momento o desviado fica enfermo. Em algum momento o desviado volta às drogas. Volta aos seus pecados. E aí a ficha vai cair. O que vai acontecer? Ele vai perceber que ele pecou contra o céu e contra o Pai. Se a ficha cair, geralmente cai, ele vai tentar voltar para a igreja. Preste atenção. Quando o desviado volta para a igreja, a regra é que quem o ganhou, quem é pai espiritual, vai correndo abraçar ele. Mas se ele deu muito trabalho, quem não ganhou ele fica meio com a cara ruim. Não cumprimenta direito, não recebe direito. Ele não entende a alegria de quem evangelizou, de quem ganhou. Ele fica com ciúme. Ele acha que o pai espiritual está dando mais atenção para ele. Há uma disputa, há uma demanda. Mas deixa eu te falar algo muito importante. Se a sua obra hoje é de ganhar o resgatado, Deus vai te ajudar a ter uma atitude de pai. Nós recebemos aqui quase que em todas as palavras, preste atenção, chega de orfandade. Todo desviado volta por causa da necessidade paterna de alguém que o acolhe. Pega ele de novo, ele dá uma chance de recomeçar. Eu queria que, se você acredita que Deus pode usar como um pai espiritual, levante sua mão. Fique com a mão levantada. Senhor, quem sabe essa é a minha obra, essa é a obra dos jovens dessa igreja, resgatar desviados. Nos ajuda a continuar orando por aqueles que saíram, ir atrás deles. Precisamos ganhar os novos, mas precisamos parar de perder os filhos. Não queremos perder mais. Nos ajuda a vê-los, ir correndo, abraçá-los, colocar roupa, anel, sandália. Nos ajude a celebrar a volta. Eu quero declarar um tempo de resgate. Eu quero declarar essa obra de fé, de paternidade para resgate. Nós vamos resgatar vidas.
Eu não vou pedir, pode abaixar a mão, não vou pedir para eles desviados levantar a mão, porque eu vou fazer isso agora há pouco. Tá bom? Eu quero terminar dizendo para você algumas coisas importantes aqui. Um dia tinha um pastor que estava pregando o evangelho, e ele saiu evangelizando, entregando folhetos, e falava para as pessoas: Deus te ama, Jesus te ama, Deus está te chamando para o exército de Deus. Muitas pessoas pegavam folheto e outras desprezavam. E aí passou um bêbado, empurrando a bicicleta, olhou para ele, aí o pastor entregou o folheto e falou: Jesus te ama, volte para o exército de Deus. Ele falou assim: mas eu já sou do exército. Aí o pastor falou: como assim? Ele falou assim: porque eu estou disfarçado. É que eu faço parte do serviço secreto. Ele era um crente desviado. Falou: agora eu trabalho em silêncio, ninguém sabe que eu sou crente. Que isso não aconteça com você. Não fique escondido, não faça parte do serviço secreto. Não beba escondido, não use drogas escondido. Saia das trevas, venha para a luz. Quero dizer para você que Deus vai te usar como nunca. Deus vai te usar como nunca. Deus vai te usar como nunca. Mas seja obediente à visão. Seja como Paulo, ficou cego 3 dias, tomou na cabeça até, foi repreendido, foi chamado a atenção, mas quando ele se levantou, cheio do Espírito Santo, ele começou a evangelizar, e ele foi preso, e ele falou para o rei Agripa: ô rei Agripa, eu era inimigo do evangelho, eu era inimigo da igreja, eu me levantava contra a fé, eu prendi pessoas, eu fiz muito mal, mas Deus apareceu para mim e me falou que ia me usar para pregar o evangelho aos gentios, para ser uma luz na escuridão, para resgatar os perdidos. E eu vi aquela luz, eu ouvi a voz de Deus, e eu fui obediente à visão. Fique de pé, fique de pé. Seja obediente à visão. Chega de ser infantil, chega de ser criança. Chega de ser infantil, chega de ser criança. Olha para mim, olha para mim. Deus quer te dar trabalho, Deus quer te dar obras. Deus não quer que você fique dando trabalho. Sabe o que o filho pródigo, o filho desviado falou quando ia voltar? Falei: eu quero ser servo de todos. Eu não quero mais dar trabalho. Eu quero trabalho. Eu não quero mais ser problema. Eu quero ser solução. Pode contar comigo. Deus quer te dar trabalho. Deus quer te dar obras e uma missão. Eu queria que você fechasse seus olhos, que eu quero fazer uma oração por você. E depois eu quero orar também pelos nossos convidados, aqueles que estão aqui pela primeira vez. Põe a mão nesse coração abençoado. Em nome de Jesus. Senhor, nós não queremos ser como aquele paralítico que estava há 38 anos doente e foi curado. E quando ele foi curado, perguntaram para ele: quem te curou? E ele disse: eu não sei quem me curou. Aquele homem não sabia quem era Jesus, não sabia de onde tinha vindo o milagre. Ele não tinha nada para dizer a respeito da transformação e da cura. Ele se calou. Mas a tua palavra diz que Jesus foi e se encontrou com ele no templo e falou para ele: eu te curei, eu te libertei. Agora tome cuidado e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Senhor, o pecado segurou um homem 38 anos. Um homem, por causa do seu pecado, ficou 38 anos preso na porta de um tanque, não conseguia se jogar nas águas do milagre. Meu Deus,
Eu quero declarar que nenhuma legião vai nos tomar. Nós não somos das legiões malignas, nós somos do céu. Nós somos dos anjos. Mas, meu Deus, eu quero te pedir que o Senhor tire os pecados aqui, que estão prendendo homens e mulheres há meses. Tem homens e mulheres presos há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos em um pecado. Homens que não conseguem experimentar o milagre. Senhor Jesus, o Senhor nos libertou, mas hoje o Senhor nos diz que o Senhor tem um chamado para nós, mas temos que tomar cuidado, não podemos continuar pecando, para que não aconteça nada pior. Chega de tragédia, chega de prisões. Eu quero repreender aqui os pecados antigos, eu quero repreender aqui os vícios, as obras da carne. Eu quero declarar que as nossas obras serão as obras de justiça, atos de justiça, obras de amor, obras de misericórdia, obras de perdão, obras de evangelismo, obras de liderança, obras de discipulado. Todas as obras da carne. Chega de ficar preso. Chega de tantos anos de cadeia, basta. Espírito Santo, o Senhor está aqui, o Senhor esteve aqui o tempo todo. Essa igreja orou por mim, essa igreja pediu essa palavra, porque quando eles oraram, o Senhor confirmou essa palavra. Essa é a palavra para a noiva do Cordeiro, essa é a palavra para os filhos, aqueles que não são órfãos. Essa é a palavra para aqueles que adoram com profundidade. Essa é a palavra para aqueles que vão se assentar na mesa da sua casa, e por causa deles a sua casa será salva. Esses são os homens e as mulheres que não serão como Cosbe, não serão como Zire, não vão alimentar a serpente, mas eles terão o zelo de Finéias, serão santos, consagrados, nunca mais serão os mesmos. Dê-lhes obras, Senhor, porque pelas suas obras virá a manifestação da fé. Continua com a mão no seu coração. O Espírito Santo está agindo. O Espírito Santo está agindo. Assim diz o Senhor: eu lhes dou uma tarefa, eu lhes dou uma obra. Eu, Espírito Santo, falo contigo. Eu vou te levar de volta mais capacitado. Eu te dou discernimento, eu tenho te dado instrução, poder e discernimento, mas eu te dou obra nesse dia, diz o Senhor. Guarde a sua fé, faça o trabalho de evangelista, suporte as aflições, diz o Senhor. Eu estou contigo. Maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. Mais são os meus anjos do que os demônios. A legião que está ao seu redor é de anjos, são seres poderosos para te ajudar. Eu vou fazer milagres, recebe a minha obra. Recebe a minha obra, aleluia. Recebe a obra do Senhor. Se você quiser estender suas mãos para o Pai, estenda agora. Em nome de Jesus, Senhor, coloca na mão a obra, coloca visão, coloca o ânimo, coloca a visão da família ganha, coloca a visão de um novo território. Chama agora, Senhor, consolida toda a unção derramada. Ó Deus, para que eles corram a carreira, combatam um bom combate, que eles guardem a fé, porque vai chegar uma hora que eles vão dizer: Senhor, tarefa dada, tarefa cumprida. Tarefa dada, tarefa cumprida. Vai chegar uma hora que eles vão dizer: Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus, eu fiz a obra. Em nome de Jesus, recebe essa unção, em nome de Jesus. Senhor, abre os olhos espirituais, que ninguém a partir de hoje fuja do Evangelho, nem tenha vergonha do Evangelho. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Houveram algumas visões que foram dadas aqui hoje, visões de intercessores, visões nesse lugar, que o Espírito Santo estava colocando aqui obras, trabalhos na mão do povo de Deus, que os céus estavam abertos, e eu acredito, esse é o ambiente da fé. A palavra de Deus não volta vazia, tem uma obra que te está sendo dada, recebe ela, deixa ela crescer dentro de você. Houve uma palavra que a igreja estava sendo elevada,
estava sendo colocada em um novo nível de maturidade, de autoridade, de fé, de amor. E eu acredito que você não foi chamado para dar trabalho, você foi chamado para receber uma obra. Essa obra está sobre você agora. Fecha as suas mãos e leva para o coração, em nome de Jesus. Senhor, que obra é essa? Que obra é essa, Senhor? Que papel é esse? Que chamado é esse, meu Deus? Consolida agora, em nome de Jesus. Eleve essa pessoa, tira ele do território da incredulidade, do medo, tira a covardia, tira o pânico, tira qualquer comportamento de bipolaridade, tira, meu Deus, toda a confusão. Que essa pessoa seja a imagem semelhante de Jesus, que ela seja o poema de Deus. Recebe agora essa palavra. Deixa o Senhor te elevar. Deixa o Senhor te mostrar você em um novo nível, um nível de amor. Deixa Deus te mostrar você visitando, orando, aconselhando, discipulando, pregando. Deixa Deus mostrar para que você agora tenha uma visão de que tem uma obra na sua mão e você está recebendo essa obra. Espírito Santo, só o Senhor pode colocar o selo do chamado. Coloca agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, coragem e ousadia, uma fé sobrenatural, em nome de Jesus. Continua com os olhos fechados. Quando Deus dá um chamado, Ele coloca um potencial, e eu vejo dons sendo derramados, e anjos com novas capacitações para te ajudar. Quando você começa a dar passos de fé, milagres acontecem. Deus vai te ajudar. Diga: Senhor, eu recebo. Diga: Senhor, eu te amo. Senhor, chega de orfandade. Eu sou teu filho. Senhor, eu te amo. Usa-me, Senhor. Eis-me aqui. Eu volto sim. Eu vou descer do monte. Eu vou voltar para minha casa. Eu vou ser o sal da terra. Eu vou ser luz do mundo. Eu vou ser praticante da palavra. Obrigado, Senhor. Dê uma salva de palmas para Jesus. Cumprimente essa pessoa do lado. Fala: você é uma pessoa de fé e de obras. Cumprimente: você é uma pessoa de fé e obras. Deus te deu uma obra. Aleluia. O Senhor é contigo. Agora eu vou fazer a última oração dessa noite. Depois nós vamos louvar aqui. Eu quero orar pelos nossos convidados. Eu quero orar por aqueles que porventura um dia estiveram na igreja e viveram a experiência do filho pródigo, e a ficha caiu, e agora você voltou para a casa do pai, e aqui você vai encontrar pai, aqui você vai encontrar mãe, você vai encontrar irmãos. Se você estava afastado da casa de Deus, o Senhor te trouxe aqui hoje. Eu quero chamar a igreja para fazer essa última oração. Vamos orar, igreja. E você principalmente que trouxe um convidado, você que sabe que tem alguém a primeira vez perto de você, fica perto dessa pessoa e vamos orar. Você que quer entregar a vida para Jesus, você que quer servir Jesus, você que quer receber o poder de vencer os demônios, quer receber o perdão de pecados, você que quer uma nova história, repita essa oração. Deus vai te ouvir. Deus vai te marcar hoje. Diga assim: Senhor Jesus. De novo: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o Salvador do mundo, o meu Salvador, e eu te peço perdão pelas minhas falhas. Perdoe os meus pecados. Eu me abro para te receber. Entra no meu coração, entra na minha história. Eu me entrego a ti hoje. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero ser eterno. Quebra as maldições, tira as legiões do maligno da minha vida. Eu sou teu em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.
Você que está aqui pela primeira vez, que foi convidado. Você que porventura está voltando hoje para a casa de Deus e entendeu que Deus te aceitou. Sai do seu lugar, vem aqui em cima. Eu serei rápido, quero falar algo rápido com você. E nós vamos terminar aqui esse momento com você saindo do seu lugar. Seja qual for a sua condição, você está entendendo que chegou a sua hora. O Senhor está te chamando. Pode subir aqui. Pode subir aqui. Às vezes você veio no Vox Day e agora você fez uma entrega. É para valer. É daqui para frente. Deus vai escrever uma nova história na sua vida. Pode vir. Suba bem aqui na frente. Pode ficar aqui. Fica aqui olhando para mim, perto de mim. Fica aqui. Tá tudo bem? Prazer, Silvio. Beleza? Ô Pedro. Opa. Tudo bem, meu irmão? Seja bem-vindo. Que prazer. Paz, irmã, seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Que bênção, seja bem-vinda. Tá tudo bem? Prazer vê-lo, tá joia? Aleluia, pode vir, pode vir. Tudo bem? Prazer. Você está trazendo ela? Que legal. Você está trazendo ela? Bem-vinda, fica aqui do lado. E aí, tudo bem? Está trazendo ele? Prazer, cara. Vem, põe ele aqui do lado, Juninho. Que bênção, que bênção. Jesus ama vocês. Não esqueçam disso nunca. Certamente Deus já te socorreu em muitos momentos da história. É porque você não viu. Porque às vezes a gente não percebe. Depois que a gente tem uma experiência com Jesus, a gente olha para trás e fala: nó, como é que eu sobrevivi? Deus teve piedade. Ele bate na porta do coração muitas vezes. Às vezes não ouvimos, mas você está ouvindo agora. Que seja para sempre. Põe a mão no coração. Olha, Jesus nos perdoa de verdade. Amém? Jesus te perdoa. Ele te recebe. Acredite no que eu estou te falando. Não importa o seu passado. Todos temos passado. Nós erramos muito. Mas Jesus nos perdoa. Ele perdoa a gente de tal maneira que o diabo não pode mais nos tocar. Se havia algum demônio, se havia alguma praga, se havia alguma coisa ruim te prendendo, se você sentia que nada dava certo, provavelmente poderia haver uma legião, mas Deus está afastando as legiões da nossa vida. Amém? Jesus ama vocês. Olha, pastor, como é que eu sei que eu fui perdoado? Você percebe, você sente Deus te abraçando, você sente que Ele não está te cobrando mais, você sabe que você errou, mas Ele te aceitou. Ele te incluiu, é uma sensação maravilhosa. Ser perdoado é a melhor experiência da vida. Jesus está te perdoando, Ele está expulsando todos os demônios. Amém? Fala assim: Jesus, eu aceito seu perdão. Eu quero uma experiência de milagres, de fé. Muda minha história. Fala: volta comigo para casa, Jesus. Fala: Senhor, segura na minha mão e não solta mais. Eu sou teu, Jesus. Amém. Olha aqui para mim. Ó, quem está acompanhando você vai te ajudar a ler a Bíblia. Essa pessoa vai ser um irmão em Cristo e nós vamos te ajudar. Esse pessoal que está atrás passa para frente. Olha os seus amigos que te acompanharam. Essas pessoas agora, isso, traz ela aqui. Elas são seus irmãos em Cristo. Eles vão te ajudar. Todos nós precisamos de ajuda. Vai ser demais, vai ser tremendo, mas nós somos só uma partezinha da família, tá? Agora eu quero que você se vire, porque tem mais gente que é da sua família e vai te ajudar. Olha lá, olha lá. Somos um.